A chuva castigava os telhados coloniais de Natal naquela manhã de março. Maiara Cavalcante suspirou ao mirar o céu cinzento pela janela do casarão dos Medeiros de Albuquerque, uma das famílias mais tradicionais e influentes do Rio Grande do Norte. Com 27 anos, olhos amendoados e mãos que revelavam anos de trabalho árduo, Maiara havia conseguido o emprego de doméstica na mansão há apenas 3 meses, graças à indicação de sua tia, que trabalhara para famílias abastadas da região. A mansão imponente, situada no bairro de Petrópolis, exibia o poder e a riqueza conquistados por Josafá Medeiros de Albuquerque ao longo de décadas no ramo da construção civil e hotelaria. Maiara conhecia pouco sobre seus patrões, apenas o suficiente para cumprir suas funções: limpar, arrumar, servir e, acima de tudo, permanecer invisível. Naquela manhã específica, Maiara havia sido designada para arrumar o quarto principal da casa, o local onde o filho único do casal, Cauã Medeiros de Albuquerque, dormia quando não estava viajando a negócios. A tarefa veio acompanhada das instruções meticulosas de Marinalva, a matriarca da casa. Aproveite que Cauã saiu com a noiva para um almoço na casa dos Monteiro Uchoa. Quero tudo impecável. Troque os lençóis de linho egípcio, limpe cada fresta dos móveis de jacarandá. E não esqueça de organizar os documentos sobre a escrivaninha. Em 2 semanas será o noivado oficial e precisamos que tudo esteja perfeito. Enquanto tirava o pó dos móveis antigos, Maiara não podia deixar de admirar os objetos que narravam histórias de privilégio e abundância. As cortinas de seda importada, os tapetes persas, os quadros de artistas renomados. Um mundo tão distante do seu pequeno quarto alugado no bairro das Rocas, onde morava com o pai doente, Juvenal Cavalcante, um pescador que havia perdido sua força após uma doença cardíaca. Foi ao arrumar a gaveta da escrivaninha de mogno que seus dedos tocaram algo escondido sob pastas e papéis. Um porta-retratos de prata, virado para baixo, como se alguém o tivesse ocultado deliberadamente. A curiosidade foi mais forte que o senso de dever. Maiara pegou o objeto e o virou. O mundo pareceu parar. O coração de Maiara falhou uma batida antes de disparar em seu peito. Na fotografia ligeiramente amarelada pelo tempo, uma versão adolescente de si mesma sorria ao lado de um rapaz de cabelos escuros e sorriso cativante. Atrás deles, a praia de Ponta Negra e o Morro do Careca completavam a cena. Uma memória de 14 anos atrás, quando o mundo parecia repleto de possibilidades. Isso não pode ser verdade, sussurrou para si mesma, as mãos trêmulas, segurando o porta-retratos como se fosse uma relíquia sagrada. A lembrança daquele verão inundou sua mente. Ela tinha apenas 13 anos, quando sua família mudou-se temporariamente para Natal. Seu pai, ainda saudável, conseguira trabalho como gerente em um pequeno hotel na orla. Foi durante aquelas férias que conheceu Rodrigo, um garoto de 16 anos que frequentava a praia com os amigos. Ele nunca mencionou seu sobrenome completo, apresentando-se apenas como Rodrigo Medeiros. Por 2 meses, viveram um romance adolescente inocente e intenso, feito de caminhadas na praia, sorvetes compartilhados e promessas sussurradas sob o céu estrelado. Quando chegou o momento de Maiara retornar com a família para o interior, trocaram juras de amor eterno. Rodrigo prometeu que a encontraria novamente, não importava quanto tempo levasse, mas a vida tinha outros planos. O pequeno hotel onde seu pai trabalhava fechou, e a família Cavalcante foi forçada a se mudar para Porto Alegre em busca de oportunidades. Anos se passaram sem notícias. Cartas enviadas ao antigo endereço de Rodrigo retornavam sem resposta. Eventualmente, Maiara aceitou que o primeiro amor havia se tornado apenas uma doce lembrança. Ou assim pensava, até este momento. O som de vozes e portas se abrindo no andar de baixo arrancou Maiara de seu transe. Os patrões haviam retornado mais cedo do que o esperado. Rapidamente, recolocou o porta-retratos exatamente como o encontrara, escondido sob os documentos, e finalizou a arrumação do quarto com mãos que ainda tremiam. Maiara, venha ajudar com as compras. A voz autoritária de Marinalva ecoou pela escada. Descendo apressadamente, Maiara encontrou a família reunida no amplo hall de entrada. Josafá,
Um homem de 60 anos com cabelos grisalhos e postura imponente dava instruções ao motorista sobre as malas. Marinalva, sempre elegante em seus conjuntos de seda natural, supervisionava as sacolas de compras que chegavam. E então, parado próximo à porta como uma aparição saída diretamente de suas memórias mais preciosas, estava ele, Cauã Medeiros de Albuquerque, seu Rodrigo. 14 anos haviam transformado o adolescente magricela em um homem alto e imponente, vestido em um terno impecavelmente cortado. Mas o sorriso e os olhos verdes continuavam os mesmos que habitavam os sonhos de Maiara por todos esses anos. Ao seu lado, segurando possessivamente seu braço, estava Lavínia Monteiro Uchoa, a filha única de Geraldo Monteiro Uchoa, proprietário da maior construtora concorrente dos Medeiros de Albuquerque. Alta, esguia, com cabelos loiros perfeitamente alisados e unhas longas impecavelmente feitas, Lavínia representava tudo o que Maiara não era. Privilegiada, sofisticada e nascida para o mundo que Maiara apenas observava de longe. Maiara, pare de ficar parada e ajude Lavínia com as sacolas, ordenou Marinalva, interrompendo o momento de choque. Cauã levantou os olhos, distraído de uma conversa com o pai sobre negócios, e seu olhar encontrou o de Maiara. Por um instante fugaz, ela viu o reconhecimento cruzar seu rosto, seguido por algo que parecia incredulidade, depois pânico. Tão rápido quanto surgiu, a expressão desapareceu, substituída por uma máscara de indiferença polida. "Essa é a nova empregada?" perguntou Lavínia, observando Maiara de cima a baixo com desdém evidente. "Espero que seja mais competente que a anterior. Não suporto incompetência." Maiara abaixou a cabeça, sentindo o rosto queimar de humilhação e confusão. "Sim, senhora. Estou à disposição", respondeu em voz baixa, aproximando-se para pegar as sacolas que Lavínia praticamente jogou em suas mãos. Enquanto se dirigia à cozinha, com os braços carregados, Maiara podia sentir o olhar de Cauã queimando em suas costas. O coração batia tão forte que parecia querer escapar do peito. Seu Rodrigo, seu primeiro amor, o homem para quem guardara seu coração por todos esses anos, era na verdade Cauã Medeiros de Albuquerque, seu patrão, o herdeiro de um império, o noivo de Lavínia. Na solidão da cozinha, Maiara pousou as sacolas sobre a mesa e apoiou-se na pia, tentando controlar a respiração. Sua mente era um turbilhão de perguntas sem respostas. Por que ele usara outro nome? Por que nunca a procurou como prometeu? E agora, o que deveria fazer? O resto do dia passou como um sonho nebuloso. Maiara executou suas tarefas automaticamente, evitando a todo custo cruzar novamente com Cauã. Durante o jantar, enquanto servia a refeição preparada por Dona Zefinha, a cozinheira, manteve os olhos baixos, ignorando a tensão evidente nos ombros do patrão e os olhares furtivos que ele lançava em sua direção. Foi apenas quando todos se recolheram e a casa mergulhou no silêncio da noite que Maiara permitiu-se chorar. Sentada no pequeno banco do jardim dos fundos, onde os empregados às vezes descansavam durante suas pausas, deixou as lágrimas caírem livremente. 14 anos de espera, de sonhos, de lealdade a uma memória que agora descobria ser baseada em uma mentira. Maiara. A voz familiar fez seu coração saltar. Ergueu os olhos para encontrar Cauã, parado a poucos metros, ainda vestido com a roupa do jantar, mas sem o paletó e com a gravata frouxa ao redor do pescoço. Seu rosto, parcialmente iluminado pela lua, mostrava uma expressão torturada. "Por favor, me deixe em paz, senhor", respondeu ela, levantando-se apressadamente e enxugando as lágrimas com as costas das mãos. "Maiara, por favor, precisamos conversar", ele insistiu, dando um passo em sua direção. "Agora sou apenas a empregada, senhor Medeiros de Albuquerque. Não há nada para conversarmos." "Você sabe que isso não é verdade", ele disse, a voz baixa e intensa. "Eu nunca esperei te encontrar aqui dessa forma. Quando te vi hoje, pensei que estava tendo uma alucinação." "Por que mentiu para mim?", perguntou Maiara, as palavras saindo entrecortadas pela emoção contida. "Por que se apresentou como Rodrigo? Por que nunca respondeu minhas cartas?" "Eu não menti completamente. Rodrigo é meu segundo nome, o nome que uso entre amigos, longe das obrigações da família.
explicou ele, passando a mão pelos cabelos em um gesto de frustração. Quanto às cartas, nunca recebi nenhuma. Quando você desapareceu sem deixar endereço, pensei que tivesse me esquecido. Nunca esqueci, confessou Maiara, a voz apenas um sussurro. Durante 14 anos, guardei cada promessa, cada memória. Maiara, Cauã deu mais um passo em sua direção, mas foi interrompido pelo som de uma janela se abrindo no andar de cima. Cauã? Onde você está? A voz de Lavínia flutuou pela escuridão. Preciso ir, disse ele, hesitando visivelmente. Mas precisamos conversar. Amanhã, neste mesmo lugar, quando todos estiverem dormindo. Antes que Maiara pudesse responder, ele já havia se afastado, desaparecendo nas sombras do jardim. Ela permaneceu imóvel por alguns instantes, o coração dividido entre a alegria de reencontrar seu primeiro amor e a dor de saber que ele pertencia agora a um mundo completamente diferente do seu, um mundo onde ela era apenas a empregada invisível que servia à mesa. A manhã chegou com o aroma de café recém-coado e o burburinho dos empregados nos afazeres diários da mansão dos Medeiros de Albuquerque. Era domingo, dia em que a família tradicionalmente reunia-se para um elaborado café da manhã no terraço que oferecia uma vista privilegiada para o rio Potengi. Para Maiara, significava mais trabalho e a inevitável presença de Lavínia, que havia dormido em um dos quartos de hóspedes após o jantar da noite anterior. Maiara, traga mais pão de queijo e tapioca, e não esqueça as luvas brancas. A voz de Marinalva soava irritadiça enquanto supervisionava a arrumação da mesa. As luvas brancas eram uma exigência peculiar da matriarca, um símbolo de status que herdara de sua própria mãe. Todos os empregados deviam usá-las ao servir à mesa nos cafés de domingo, uma tradição que, segundo ela, marcava a diferença entre gente de berço e novos ricos. Com as mãos protegidas pelo tecido alvo, Maiara colocava a bandeja de pães sobre a mesa quando Cauã apareceu no terraço. Vestia roupas casuais, mas mesmo assim exalava uma elegância natural. Seus olhos encontraram brevemente os de Maiara antes de desviarem rapidamente para Lavínia, que se aproximou para beijá-lo nos lábios com uma demonstração calculada de afeto. "Bom dia, meu amor. Dormiu bem?" perguntou ela, ajeitando a gola da camisa dele em um gesto possessivo. "Não muito", respondeu Cauã, puxando uma cadeira para sentar-se. "Estou preocupado com a situação da empresa." Josafá, que lia o jornal silenciosamente, levantou os olhos com uma expressão de alerta. "Não discutimos negócios durante o café da manhã, filho. Principalmente na presença de outras pessoas", advertiu, lançando um olhar significativo para os empregados que circulavam pelo terraço. Maiara fingiu não ouvir enquanto servia o café, mas seus sentidos estavam aguçados para cada palavra, cada gesto de Cauã. A noite mal dormida deixara olheiras sob seus olhos, que ela tentara disfarçar com água fria. O encontro no jardim parecia agora um sonho distante, quase uma alucinação provocada pelo choque do reencontro. "Falando em negócios", interveio Marinalva, colocando açúcar em seu café, "recebi confirmação de que a família de Pernambuco virá para o noivado. Precisamos impressioná-los, afinal são potenciais investidores." "Mamãe, por favor, meu noivado não é um evento corporativo", protestou Cauã, a irritação evidente em sua voz. "Claro que é", respondeu Lavínia com naturalidade, untando uma fatia de pão com geleia de pitanga. "Nosso casamento representa a união de duas das maiores empresas do Nordeste. É o assunto mais comentado nos círculos empresariais." O desconforto de Cauã era palpável, mas ele limitou-se a um suspiro resignado. Maiara, servindo suco de cajá em copos de cristal, sentia-se como uma sombra invisível testemunhando uma peça de teatro onde o protagonista estava visivelmente infeliz com seu papel. "A propósito", continuou Lavínia, dirigindo-se a Marinalva, "precisamos discutir o menu do noivado. Estou pensando em contratar o chefe Marcel, aquele que serviu no casamento dos Holanda Cavalcante." "Excelente escolha", aprovou Marinalva. "E para a decoração, pensei em orquídeas brancas importadas da Tailândia. Nada de flores regionais, são comuns demais." Enquanto as duas mulheres mergulhavam em detalhes sobre o evento, Josafá chamou Cauã para uma conversa reservada no outro extremo do terraço. Maiara, recolhendo pratos vazios,
Não conseguia ouvir o que diziam, mas a expressão grave de Josafá e a postura tensa de Cauã sugeriam um assunto sério. Maiara, chamou Marinalva subitamente. Traga o álbum de fotografias que está na minha cômoda. Quero mostrar a Lavínia os arranjos do meu próprio noivado. Na suíte principal, enquanto procurava o álbum solicitado, Maiara sentiu um aperto no peito. As lembranças da noite anterior retornaram com força total. O encontro marcado no jardim para esta noite. O que diria a Cauã? O que ele diria a ela? E, acima de tudo, o que significava este reencontro após tantos anos? Ao retornar ao terraço com o pesado álbum encadernado em couro, Maiara encontrou uma cena inesperada. Geraldo Monteiro Uchoa, o pai de Lavínia, havia chegado sem aviso prévio. Alto e imponente, com cabelos grisalhos meticulosamente penteados e um terno impecável mesmo num domingo de manhã, ele emanava autoridade e poder. Sua presença transformou imediatamente o ambiente relaxado do café da manhã em uma reunião tensa. "Bom dia a todos", saudou ele com uma formalidade calculada. "Desculpem a intrusão, mas precisamos resolver alguns detalhes urgentes sobre o acordo." "Acordo?", questionou Lavínia, franzindo a testa. "Que acordo, papai?" Geraldo hesitou por um segundo, trocando um olhar rápido com Josafá. "Os detalhes financeiros do casamento, querida. Nada com que você deva se preocupar." Maiara entregou o álbum a Marinalva e recuou discretamente, mas não sem antes captar a expressão sombria que cruzou o rosto de Cauã. Havia algo mais acontecendo além dos preparativos para um casamento de alto padrão. Algo que gerava tensão entre os patriarcas e desconforto visível no noivo. "Zefinha precisa de ajuda na cozinha", murmurou Maiara para Marinalva, que acenou distraidamente, absorta em uma conversa sobre joias com Lavínia. Na cozinha, Dona Zefinha, uma senhora robusta de 60 anos que servira à família Medeiros de Albuquerque por mais de 3 décadas, preparava o almoço com a eficiência de quem conhecia cada detalhe daquela casa. "Que cara é essa, menina? Parece que viu assombração", comentou a cozinheira, observando a palidez de Maiara. "Não é nada, Dona Zefinha, só cansaço." A senhora lançou-lhe um olhar perspicaz enquanto cortava legumes para uma moqueca de peixe. "Sei reconhecer quando alguém está com o coração apertado. É por causa do rapaz, não é? Nosso patrãozinho." Maiara quase derrubou o prato que secava, alarmada com a perspicácia da cozinheira. "Do que está falando?" "Não se faça de desentendida, menina. Vi como vocês se olharam ontem. E também vi como ele saiu para o jardim depois que todos foram dormir." "A senhora estava espiando?" perguntou Maiara, sentindo o rosto queimar de vergonha. "Espiando não. Observando", corrigiu Zefinha com um sorriso maroto. "Estas paredes viram muitas histórias ao longo dos anos, algumas felizes, outras nem tanto." A cozinheira fez uma pausa, enxugando as mãos no avental. "Meu conselho? Cuidado. Os Medeiros de Albuquerque não são pessoas simples, e há mais neste casamento do que aparenta." "O que quer dizer?" Dona Zefinha aproximou-se baixando a voz. "O seu Josafá anda preocupado. Ouvi conversas sobre problemas na empresa, grandes dívidas. Que o velho Geraldo Uchoa é conhecido por ser impiedoso nos negócios. Este casamento, bem, digamos que não é só por amor." A revelação deixou Maiara atordoada. Ela sabia que casamentos arranjados ainda existiam entre famílias abastadas, mas a ideia de que Cauã estava sendo forçado a se casar por questões financeiras adicionava uma nova camada de complexidade à situação já complicada. "Por que está me contando isso?" perguntou Maiara, confusa com a confiança inusitada da cozinheira. Dona Zefinha deu de ombros, voltando à sua moqueca. "Porque vi a forma como ele olhou para você, e porque acredito que todos merecem uma chance de ser felizes, mesmo quando o destino parece ter outros planos." O resto da manhã transcorreu com Maiara dividida entre suas tarefas e os pensamentos tumultuados. Por volta do meio-dia, enquanto arrumava o quarto de hóspedes que Lavínia havia ocupado, encontrou a noiva conversando ao telefone, visivelmente irritada. "Não me importa o que ele disse, Clarissa. Este casamento vai acontecer com ou sem o consentimento dele." Lavínia fez uma pausa, ouvindo a pessoa do outro lado da linha. "Claro que não é por amor. Amor é para os pobres que não têm nada melhor com que se preocupar.
Estamos falando de negócios, de poder, de status. Percebendo a presença de Maiara, Lavínia virou-se bruscamente, os olhos faiscando de raiva. O que está fazendo aqui? Não lhe ensinaram a bater antes de entrar? Perdão, senhorita. Vim arrumar o quarto, respondeu Maiara, mantendo os olhos baixos para esconder o choque pelo que acabara de ouvir. Saia. Volte mais tarde, ordenou Lavínia, apontando para a porta. Maiara obedeceu silenciosamente, mas antes de sair, captou o olhar calculista que Lavínia lançou em sua direção. Um arrepio percorreu sua espinha. Havia algo predatório naqueles olhos, algo que sugeria que Lavínia não era apenas uma noiva mimada, mas alguém capaz de ações impiedosas para conseguir o que queria. No corredor, Maiara quase colidiu com Cauã, que parecia ter saído apressadamente do escritório do pai. Me desculpe, senhor, murmurou tentando desviar. Maiara, ele sussurrou, segurando levemente seu braço. Esta noite, no jardim. Não falte. Antes que ela pudesse responder, Lavínia apareceu à porta do quarto, observando-os com um olhar gelado. Algum problema, querido? Nenhum, respondeu Cauã rapidamente, soltando o braço de Maiara. Apenas dando instruções sobre a limpeza do meu escritório. Claro, respondeu Lavínia com um sorriso que não alcançava seus olhos. Tenho certeza que nossa empregada é muito eficiente em suas funções. O tom com que pronunciou a palavra empregada carregava tanto desdém que Maiara sentiu-se diminuída, como se sua própria existência fosse uma inconveniência. Com um aceno respeitoso, afastou-se rapidamente, sentindo os olhares de ambos em suas costas. As horas seguintes passaram em um borrão de tarefas domésticas e pensamentos conflitantes. À medida que a noite se aproximava, a ansiedade de Maiara crescia. Vestindo sua única roupa de folga, uma saia simples de algodão e uma blusa branca, ela esperou que a casa adormecesse antes de dirigir-se silenciosamente ao Jardim dos Fundos. A noite estava excepcionalmente estrelada, com a brisa do mar trazendo o aroma característico de sal e maresia que definia Natal. Maiara sentou-se no mesmo banco da noite anterior, observando a lua que iluminava as plantas tropicais do jardim, meticulosamente cuidado. Você veio? A voz de Cauã sobressaltou-a. Ele surgiu das sombras, vestindo roupas casuais que o faziam parecer mais jovem, mais próximo do Rodrigo que ela conhecera na adolescência. Disse que viria, respondeu Maiara simplesmente, sentindo o coração acelerar. Cauã sentou-se ao seu lado, mantendo uma distância respeitosa. Maiara, há tantas coisas que preciso explicar. Por que nunca me procurou? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la, carregada de 14 anos de espera e dúvidas. Cauã suspirou profundamente, passando a mão pelos cabelos em um gesto que ela reconheceu de seus tempos de adolescente. Eu tentei. Quando você desapareceu sem deixar endereço, fiquei devastado. Voltei todos os dias àquela praia por semanas, esperando te encontrar. Perguntei no hotel onde seu pai trabalhava, mas ninguém sabia para onde vocês tinham ido. Mandei cartas, insistiu Maiara, a voz trêmula, para o endereço que você me deu. Que endereço? Maiara, eu nunca te dei um endereço. A confusão genuína no rosto dele a fez hesitar. Mas eu tinha um endereço, enviei várias cartas. Não era meu endereço, afirmou Cauã com certeza. Naquela época, meus pais estavam me pressionando a seguir o caminho que haviam planejado para mim desde o nascimento. Universidade de Administração. Assumir os negócios da família. Eu estava em rebelião, por isso usava apenas meu segundo nome. Frequentava lugares onde ninguém me conhecia. Então, por que me aproximei de você? Perguntou Maiara, a mágoa evidente em sua voz. Era apenas uma diversão para o menino rico e entediado? Não! Exclamou Cauã com veemência. O que senti por você foi real, Maiara. Mais real que qualquer coisa que já experimentei desde então. Você era autêntica, verdadeira, tão diferente das pessoas com quem fui criado. Ao seu lado eu podia ser eu mesmo, não o herdeiro dos Medeiros de Albuquerque. A sinceridade em sua voz fez com que Maiara sentisse um nó na garganta. E agora? Perguntou ela, olhando diretamente nos olhos dele. Agora você vai se casar com Lavínia. Por quê? Também é amor verdadeiro? Cauã desviou o olhar, fixando-o nas estrelas acima.
É complicado, Maiara. Há situações. Compromissos familiares. Ouvi rumores sobre problemas financeiros, interrompeu Maiara, lembrando-se das palavras de Dona Zefinha. O silêncio momentâneo de Cauã confirmou suas suspeitas. Meu pai fez alguns investimentos arriscados nos últimos anos, confessou ele finalmente. A empresa está à beira da falência. Centenas de empregos em jogo. O casamento com Lavínia vem com um acordo de fusão das empresas. É a única forma de salvar tudo que meu pai construiu ao longo de décadas. Então é um casamento arranjado? Um acordo comercial? Aos olhos de todos, é uma união perfeita entre duas famílias tradicionais, respondeu Cauã com amargura. Apenas alguns sabem a verdade. E Lavínia? Ela sabe? Sabe e não se importa. Para ela, casar com o herdeiro dos Medeiros de Albuquerque é apenas mais um troféu, mais uma forma de exercer poder. Cauã. Maiara hesitou, buscando as palavras certas. Não posso continuar trabalhando aqui. Não depois de descobrir quem você é, não sabendo que cada dia verei você com ela. Não. A reação de Cauã foi imediata e intensa. Ele segurou as mãos dela entre as suas. Não vá, Maiara. Encontrar você depois de tantos anos deve significar algo. Preciso de tempo para entender, para encontrar uma solução. Que solução poderia existir? Questionou Maiara com tristeza. Você tem compromissos, responsabilidades. E eu sou apenas a empregada da casa, alguém que sequer deveria estar aqui conversando com você. Não diga isso, pediu Cauã, apertando suavemente suas mãos. Para mim, você sempre foi Maiara, a garota que me mostrou o que é o amor verdadeiro. A garota para quem prometi voltar. Os preparativos para a festa de noivado intensificaram-se nos dias que se seguiram. A mansão dos Medeiros de Albuquerque transformou-se em um cenário de constante agitação, com decoradores, floristas e organizadores circulando pelos cômodos, discutindo detalhes e fazendo medições. Para Maiara, cada novo elemento decorativo era como um lembrete doloroso da realidade que tentava evitar. Ela e Cauã haviam estabelecido um padrão perigoso de encontros noturnos no jardim, conversas sussurradas sob as estrelas, relembrando o passado e imaginando um futuro impossível. Mantinham distância física, como se ambos soubessem que o mais leve toque poderia desencadear algo que não conseguiriam controlar. Mas a intimidade emocional crescia a cada noite, alimentada por confissões e promessas veladas. Por quanto tempo conseguiremos manter isso? Perguntou Maiara numa noite particularmente estrelada, enquanto observavam o céu sentados lado a lado no banco de madeira. Não sei, confessou Cauã, seu perfil recortado contra a luz prateada da lua. Só sei que estes momentos são os únicos em que me sinto verdadeiramente eu mesmo. Durante o dia, mantinham a fachada. Ele, o noivo comprometido com os preparativos do casamento. Ela, a empregada eficiente e invisível. Trocavam apenas olhares furtivos quando ninguém estava observando. Pequenos gestos que carregavam o peso de sentimentos proibidos. Maiara sabia que estava se colocando em uma posição perigosa. Seu coração havia esperado por 14 anos, alimentando-se de memórias e sonhos. E agora que reencontrara Cauã, parecia impossível afastar-se, mesmo sabendo que ele pertencia a outro mundo, a outra pessoa. Numa manhã particularmente agitada, enquanto arrumava o quarto principal, Maiara foi surpreendida pela entrada abrupta de Lavínia, que vinha acompanhada de duas amigas igualmente elegantes e altivas. E esta é a suíte principal onde morarei após o casamento, dizia Lavínia, gesticulando pelo amplo espaço. Claro que pretendo redecorar completamente. O gosto de Marinalva é tão ultrapassado. As amigas riram com educada concordância, enquanto Maiara tentava tornar-se invisível, concentrando-se em arrumar a cama king size com lençóis de algodão egípcio. Oh, olá! Como é mesmo seu nome? Perguntou Lavínia, fingindo tentar lembrar. Maiara, senhorita, respondeu ela sem levantar os olhos. Isso, Maiara. Querida, por que não nos traz um chá gelado no terraço? Estamos exaustas de tantos preparativos. Sim, senhorita. Imediatamente. Enquanto se retirava, Maiara ouviu claramente a continuação da conversa. Nossa, ela é bem bonita para uma empregada.
comentou uma das amigas. Acha mesmo? Respondeu Lavínia com desdém. Não vejo nada de especial. Além disso, empregadas bonitas sempre trazem problemas. Minha mãe costumava dizer que nunca se deve contratar mulheres atraentes para trabalhar em casa. Homens são fracos, sabe? As risadas maldosas ecoaram pelo corredor, fazendo o rosto de Maiara queimar de humilhação. Será que Lavínia suspeitava de algo? Ou era apenas o preconceito habitual que pessoas como ela nutriam por aqueles que consideravam inferiores? Na cozinha, enquanto preparava o chá, Maiara foi surpreendida por seu Inácio, o jardineiro idoso que cuidava dos jardins da mansão há mais de 40 anos. Com seus 75 anos, cabelos brancos e rosto marcado pelo sol, Inácio Ribeiro era uma espécie de figura lendária entre os funcionários. Dizia-se que conhecia todos os segredos da família Medeiros de Albuquerque, tendo servido 3 gerações. Cuidado com essa aí, murmurou o velho, indicando o andar de cima com um movimento de cabeça. Tem olhos de gavião e coração de pedra. Estou apenas fazendo meu trabalho, seu Inácio, respondeu Maiara, arrumando a bandeja com copos de cristal. E fazendo muito bem pelo que vejo, concordou ele, observando-a com olhos perspicazes. Mas não é disso que estou falando e você sabe. Maiara sentiu o coração acelerar. Será que seus encontros noturnos com Cauã haviam sido descobertos? Não sei do que está falando, respondeu tentando manter a compostura. O velho jardineiro sorriu, revelando dentes amarelados pelo tempo. Trabalho para esta família desde antes de Cauã nascer. Vi o menino crescer, vi os sonhos dele serem esmagados pelas expectativas do pai. E agora vejo o olhar dele quando você está por perto. Inácio fez uma pausa, aproximando-se para falar ainda mais baixo. É o mesmo olhar que tinha quando era adolescente e escapulia para a praia todas as tardes. Seu Inácio, por favor, começou Maiara, alarmada. Não estou aqui para julgar, menina, nem para interferir, só para avisar. Essa família esconde mais segredos do que você imagina. E a moça lá de cima, ele apontou novamente para o andar superior. Não é alguém que você queira como inimiga. Com estas palavras enigmáticas, o velho jardineiro retirou-se para o quintal, deixando Maiara com ainda mais perguntas do que antes. Respirando fundo, ela pegou a bandeja e dirigiu-se ao terraço, onde Lavínia e as amigas discutiam animadamente detalhes do vestido de noiva. Finalmente! Exclamou Lavínia ao vê-la. Pensei que tivesse que ir pessoalmente colher as folhas de chá. As amigas riram, enquanto Maiara servia as bebidas em silêncio, mantendo os olhos baixos para esconder a raiva que fervilhava em seu interior. Lavínia, querida, você não acha que está sendo um pouco dura com a moça? Perguntou uma das amigas quando Maiara já se afastava. Por quê? É para isso que ela recebe. Para servir. As palavras cruéis seguiram Maiara pelo corredor, alimentando um sentimento que nunca experimentara antes. O desejo de confrontar, de revidar, de mostrar a Lavínia Monteiro Uchoa que havia mais em Maiara Cavalcante do que uma simples empregada. À tarde, enquanto organizava o armário de Cauã a pedido de Marinalva, Maiara encontrou escondida entre camisas perfeitamente dobradas uma pequena caixa de veludo. A curiosidade venceu a prudência e ela abriu o compartimento, revelando um anel de noivado deslumbrante. Diamantes circundavam uma esmeralda central do tamanho de uma amêndoa, montados em uma base de ouro branco. Era uma peça digna de uma princesa, ou de Lavínia Monteiro Uchoa. É tradição de família, disse uma voz atrás dela, fazendo-a sobressaltar-se e quase derrubar a caixa. Cauã estava parado à porta, observando-a com uma expressão indecifrável. Me desculpe, eu não devia... Maiara fechou rapidamente a caixa, sentindo o rosto queimar de vergonha por ter sido pega bisbilhotando. Pertenceu à minha avó, continuou Cauã, aproximando-se e pegando a caixa de suas mãos. E antes dela, a mãe de meu avô. Dizem que a esmeralda veio de uma mina colombiana e foi presente de um diplomata apaixonado. É uma peça linda, comentou Maiara, recuperando a compostura. A senhorita Lavínia vai adorar. Um sorriso triste cruzou o rosto de Cauã. Sabe qual é a ironia? Minha avó casou-se por amor, contra a vontade da família com um homem que não tinha fortuna ou status. Foi o maior escândalo de sua época. Ele girou a caixa entre os dedos, pensativo.
E agora, 2 gerações depois, seu anel será usado em um casamento arranjado, uma transação comercial disfarçada de romance. A amargura em sua voz era palpável. Maiara sentiu o impulso de confortá-lo, de tocar seu rosto, de dizer que tudo ficaria bem. Mas conteve-se, consciente das muitas barreiras invisíveis que os separavam. "Por que está me contando isso?" perguntou em voz baixa. "Porque você é a única pessoa nesta casa com quem posso ser honesto", respondeu ele, guardando a caixa no bolso. "A única que me vê como realmente sou, não como o herdeiro dos Medeiros de Albuquerque." O momento de intimidade foi interrompido pelo som de vozes se aproximando. Era Marinalva, acompanhada por Geraldo Uchoa, pai de Lavínia, discutindo animadamente sobre os arranjos florais para o noivado. "Precisamos conversar", sussurrou Cauã antes de se afastar rapidamente, assumindo uma postura formal ao cumprimentar o futuro sogro. Maiara retomou seu trabalho, fingindo concentração enquanto ouvia a conversa que se desenrolava a poucos metros. "Tudo está confirmado para amanhã à noite", dizia Geraldo, sua voz grave reverberando no amplo corredor. "Os papéis da fusão serão assinados pela manhã, e à noite anunciaremos o noivado oficialmente. Perfeita sincronização, não acha?" "Absolutamente", concordou Marinalva. "Josafá está aliviado. Estas últimas semanas têm sido extremamente tensas. Compreensível, considerando as circunstâncias. Mas agora tudo se resolverá. Meus advogados garantiram que a transição será suave." A menção a papéis e fusão confirmava o que Dona Zefinha havia insinuado. O casamento era, de fato, parte de um acordo de negócios. As empresas das famílias Medeiros de Albuquerque e Monteiro Uchoa seriam fundidas, provavelmente salvando a primeira da falência iminente. O resto do dia passou em um turbilhão de atividade. A mansão fervilhava com os preparativos finais para o evento do dia seguinte. Floristas entregavam arranjos elaborados de orquídeas brancas. Funcionários instalavam luzes decorativas no jardim. Cozinheiros externos chegavam com equipamentos e ingredientes para o banquete. À noite, exausta após um dia de trabalho incessante, Maiara dirigiu-se ao jardim para o encontro habitual com Cauã. Ele já a esperava sentado no banco de sempre, mas havia algo diferente em sua postura, uma determinação que ela não havia visto antes. "Não posso fazer isso", declarou ele assim que ela se aproximou. "Fazer o quê?", perguntou Maiara confusa. "Este casamento, esta farsa." Cauã levantou-se, passando as mãos pelo cabelo em um gesto de frustração. "Desde que te reencontrei, não consigo parar de pensar no quanto estou traindo a mim mesmo, aos meus próprios sentimentos. Cauã, você não tem escolha. Sua família precisa desta união. Sempre há escolha, Maiara." Ele se aproximou, tomando as mãos dela entre as suas pela primeira vez desde que haviam começado esses encontros clandestinos. "Descobri algo hoje, algo que muda tudo." Maiara sentiu o coração acelerar, tanto pelo toque dele quanto pela intensidade em sua voz. "O que descobriu? A verdadeira razão pela qual a empresa da minha família está em dificuldades." Cauã baixou a voz, embora estivessem sozinhos no jardim escuro. "Não foram apenas investimentos mal-sucedidos como meu pai me fez acreditar. Geraldo Uchoa manipulou contratos, subornou funcionários do governo para suspender licenças, bloqueou financiamentos bancários, fez de tudo para nos levar à beira da falência." "Por quê? Qual seria o motivo?", questionou Maiara, tentando assimilar a revelação chocante. "Para forçar exatamente esta situação. Um casamento que daria a ele controle sobre 2 das maiores empresas de construção do Nordeste. Um monopólio virtual. Como descobriu isso?" Cauã sorriu levemente. "Seu Inácio, o velho jardineiro, trabalhou para ambas as famílias. Ouviu conversas, viu documentos, reuniu as peças ao longo dos anos e hoje finalmente me contou tudo." A menção ao jardineiro fez Maiara lembrar do aviso que recebera mais cedo. Então era isso que o velho sabia. Não apenas sobre os sentimentos entre ela e Cauã, mas sobre as maquinações que envolviam as 2 famílias. "Mesmo assim", argumentou ela, tentando ser a voz da razão, "o que pode fazer? Se não se casar com Lavínia, a empresa falirá, pessoas perderão seus empregos. Há outras saídas.
investidores estrangeiros interessados no potencial turístico de Natal. Tenho contatos da época em que estudei no exterior. Posso buscar financiamento alternativo, reestruturar a empresa. E seus pais? Aceitariam isso? Cauã hesitou pela primeira vez. Teriam que aceitar. Não posso viver uma mentira, Maiara. Não agora que te reencontrei. O peso daquelas palavras pairou entre eles por alguns instantes. Maiara sentiu seu coração dividido entre a alegria de ouvir aquela confissão e o medo das consequências que poderiam advir. Cauã, pense bem. Não tome decisões precipitadas por minha causa. Eu sou apenas... Não diga que é apenas a empregada, interrompeu ele com firmeza. Você é Maiara, a garota que conheci na praia de Ponta Negra há 14 anos. A garota que me mostrou o que é amor verdadeiro. A mulher por quem meu coração esperou, mesmo sem saber. Antes que ela pudesse responder, Cauã inclinou-se e tocou seus lábios com os dele. Um beijo suave, quase hesitante a princípio, que rapidamente se transformou em algo mais profundo, mais urgente. 14 anos de espera, de sonhos não realizados, de promessas silenciosas culminando naquele momento. Quando finalmente se separaram, Maiara sentiu lágrimas nos olhos. Isso é loucura, sussurrou embora não fizesse nenhum movimento para se afastar. Talvez, concordou Cauã, acariciando seu rosto com ternura. Mas pela primeira vez em anos, sinto que estou fazendo a coisa certa. Um ruído súbito entre os arbustos fez com que se separassem abruptamente. Por um momento tenso ficaram imóveis, observando as sombras, temendo terem sido descobertos. Após alguns segundos de silêncio, Cauã relaxou. Provavelmente algum gato, murmurou. Mesmo assim é melhor não arriscarmos. Amanhã é um dia importante. O anúncio do seu noivado, lembrou Maiara com um nó na garganta. E o dia em que tomarei a decisão mais importante da minha vida, respondeu ele enigmaticamente. Confie em mim, Maiara. Amanhã tudo mudará. Com um último toque em seu rosto, Cauã afastou-se, desaparecendo na escuridão da casa adormecida. Maiara permaneceu sozinha no jardim por alguns minutos, tentando acalmar a tempestade de emoções em seu peito. O beijo ainda queimava em seus lábios, tão real quanto o medo que crescia em seu coração. O que exatamente Cauã planejava fazer? E quais seriam as consequências para todos os envolvidos? De uma coisa Maiara tinha certeza. A festa de noivado do dia seguinte seria apenas o começo de uma transformação que afetaria a vida de todos na mansão dos Medeiros de Albuquerque. E no centro desse turbilhão estava ela, uma simples empregada doméstica do interior, que guardara seu coração por 14 anos para o homem que agora prometia mudar tudo por ela. A manhã da festa de noivado amanheceu com um céu incrivelmente azul, como se a natureza cooperasse com os planos grandiosos da família Medeiros de Albuquerque. Desde as primeiras horas, a mansão transformou-se em um caos organizado de funcionários, decoradores e fornecedores, finalizando os preparativos para o evento da noite. Maiara acordou com o coração pesado, após uma noite de sono inquieto, repleta de sonhos confusos onde se misturavam beijos roubados no jardim e olhares acusadores de Lavínia. O beijo trocado com Cauã na noite anterior parecia agora quase irreal, como uma fantasia nascida do desespero e da nostalgia. Mas a sensação dos lábios dele contra os seus persistia, assim como a promessa enigmática. Amanhã tudo mudará. Maiara, acorda, menina. A voz de Dona Zefinha arrancou-a dos pensamentos. Tem muito trabalho pela frente. A patroa quer todas as pratas polidas novamente e os cristais revisados um por um. Suspirando, Maiara levantou-se e preparou-se para o que certamente seria um dos dias mais longos de sua vida. Vestiu o uniforme impecavelmente passado, azul marinho com avental branco, o código de vestimenta exigido por Marinalva para ocasiões especiais, e dirigiu-se à cozinha para o café da manhã rápido que os empregados compartilhavam antes de iniciar a jornada. Você parece péssima, comentou Rosa, uma das auxiliares de limpeza, enquanto mordiscava um pedaço de pão. Não dormiu bem? Não muito, admitiu Maiara, servindo-se de café forte. Nervosa com a festa? Vai ser um evento e tanto. Dizem que vem gente até de Recife e Fortaleza. Maiara limitou-se a assentir,
sem confiar na própria voz para responder. Como explicar que seu nervosismo nada tinha a ver com a grandiosidade do evento, mas com o homem cujo noivado seria celebrado? O homem que jurara na noite anterior que mudaria tudo? A manhã transcorreu em uma sucessão frenética de tarefas. Maiara poliu talheres de prata até poder ver seu reflexo nas superfícies brilhantes. Arrumou guardanapos de linho em dobras elaboradas, verificou cada copo de cristal em busca de manchas imperceptíveis. Trabalhar ajudava a manter a mente ocupada, a não pensar no que aconteceria à noite. Por volta do meio-dia, enquanto organizava arranjos de flores nas mesas laterais do salão principal, Maiara notou uma agitação incomum vindo do escritório de Josafá. A porta geralmente fechada estava entreaberta e vozes alteradas escapavam para o corredor. Absolutamente inaceitável, a voz de Geraldo Uchoa carregada de indignação. Depois de tudo que combinamos, Cauã é adulto, tem o direito de tomar suas próprias decisões, respondeu Josafá em tom conciliatório. Apenas peço que esperemos até esta noite para... Não haverá esta noite se não resolvermos isso agora, interrompeu Geraldo. Os papéis da fusão já deveriam ter sido assinados esta manhã conforme acordado. Maiara congelou, o coração acelerando. O que estaria acontecendo? Cauã havia se recusado a assinar os documentos da fusão? Isso explicaria a fúria de Geraldo Uchoa. Pai, não vou assinar nada sob pressão. A voz de Cauã soou firme, surpreendendo Maiara. Nunca o ouvira falar assim com o pai ou com o futuro sogro. Isso não é pressão, é responsabilidade, retrucou Geraldo. Responsabilidade com sua família, com a empresa que seu avô construiu, com centenas de funcionários que dependem de você. E o que me diz da sua responsabilidade, senhor Uchoa? A pergunta de Cauã veio carregada de uma acusação velada. O senhor realmente quer que discutamos responsabilidades aqui e agora? Um silêncio tenso seguiu-se à pergunta. Maiara conteve a respiração, temendo que o mais leve movimento revelasse sua presença indiscreta. Do que está falando, rapaz? A voz de Geraldo soou subitamente cautelosa. Estou falando de contratos manipulados, de pagamentos suspeitos a fiscais da prefeitura, de ameaças a fornecedores para não negociarem com a Medeiros Construtora. Cauã enumerou as acusações com frieza calculada. Tenho documentos, senhor Uchoa. Documentos que mostram como o senhor deliberadamente sabotou nossa empresa nos últimos anos, criando esta situação de dependência. Outro silêncio, ainda mais pesado. Maiara podia imaginar a expressão de Geraldo, o rosto aristocrático contorcido em fúria e descrença. Josafá, disse ele finalmente, a voz trêmula de raiva contida. Controle seu filho. Estas acusações são absurdas e potencialmente difamatórias. Se isto vazar para a imprensa, não vejo por que vazaria, a menos que o senhor tenha algo a temer, rebateu Cauã. Minha proposta é simples. Renegociamos os termos da fusão de forma justa, sem este casamento forçado, ou entrego tudo que descobri às autoridades. Está me chantageando, moleque? A incredulidade na voz de Geraldo era palpável. Estou oferecendo uma saída honrosa para todos nós. A sua escolha é como quer proceder. Passos pesados soaram no escritório. Alguém se movia em direção à porta. Maiara recuou rapidamente, escondendo-se atrás de uma coluna decorativa, o coração batendo tão forte que temia que pudessem ouvi-lo. A porta se abriu completamente e Geraldo Uchoa saiu, o rosto normalmente composto agora vermelho de fúria. Sem olhar para os lados, dirigiu-se à saída principal seguido por um assistente que tentava inutilmente acalmá-lo. Maiara esperou alguns minutos antes de voltar ao trabalho, fingindo concentração nos arranjos florais, enquanto sua mente processava o que acabara de ouvir. Cauã estava realmente enfrentando o poderoso Geraldo Uchoa, arriscando tudo. A empresa da família, sua posição social, o respeito dos pais, por uma chance de liberdade. Por uma chance com ela? A ideia era simultaneamente emocionante e aterrorizante. Quase uma hora depois, enquanto Maiara ajudava a organizar as mesas no jardim, onde seria servido o coquetel inicial, sentiu uma presença atrás de si. Virou-se para encontrar Cauã observando-a com uma expressão indescritível, uma mistura de determinação e vulnerabilidade que fez seu coração saltar.
Preciso falar com você, disse ele em voz baixa, olhando ao redor para certificar-se de que ninguém os observava. Agora não é possível, respondeu Maiara, igualmente baixo. Sua mãe pode aparecer a qualquer momento e... No meu escritório em 5 minutos, insistiu Cauã. É importante, Maiara. Sem esperar resposta, ele se afastou, cumprimentando cordialmente um dos fornecedores que passava carregando caixas de champanhe. Maiara terminou de arrumar as mesas, a mente em turbilhão. Ir ao escritório de Cauã no meio do dia, com a casa repleta de pessoas, era um risco enorme. Mas a urgência em sua voz não deixava dúvidas. Algo sério estava acontecendo. Após certificar-se de que ninguém notaria sua ausência momentânea, dirigiu-se discretamente ao segundo andar, onde ficava o escritório pessoal de Cauã. Bateu levemente na porta. Entre, veio a resposta imediata. O cômodo era uma mistura fascinante do antigo e do moderno. Móveis de madeira escura conviviam com equipamentos de tecnologia de ponta. Livros antigos dividiam espaço com revistas de arquitetura contemporânea. Era um reflexo perfeito do próprio Cauã, um homem dividido entre a tradição familiar e seus próprios sonhos e aspirações. Ele estava de pé junto à janela, observando o movimento no jardim. Ao ouvir a porta fechar, virou-se para encará-la. Obrigado por vir, disse com um sorriso tenso. O que aconteceu? Ouvi parte da discussão com o Sr. Uchoa, confessou Maiara, decidindo ser honesta. Então já sabe. Estou enfrentando o dragão. Cauã aproximou-se, tomando as mãos dela entre as suas. Descobri provas concretas da sabotagem de Geraldo contra nossa empresa. Documentos, depoimentos, transferências bancárias suspeitas. Ele literalmente orquestrou nossa quase falência para forçar esta fusão. E agora? Agora temos uma chance. Com estas informações, posso negociar novos termos para a fusão, sem a necessidade deste casamento forjado. Ou, se necessário, buscar outros investidores. Tenho contatos no exterior interessados no potencial turístico de Natal. A determinação em sua voz era contagiante, mas Maiara não podia deixar de pensar nas consequências. E seus pais? Como reagiram? Cauã soltou um suspiro cansado. Meu pai está em choque, mas começando a entender a situação. Ele foi vítima tanto quanto eu. Minha mãe... Ele hesitou. Bem, Marinalva é outra história. Para ela, o casamento com Lavínia representa a consolidação definitiva de nossa família na alta sociedade. Não é sobre dinheiro, é sobre status. Então, o que faremos? Perguntou Maiara, consciente do uso da primeira pessoa do plural, incluindo-se pela primeira vez em um futuro possível com Cauã. Esta noite, durante a festa de noivado, anunciarei minha decisão. Não posso, e não vou me casar com Lavínia. Não quando meu coração pertence a outra pessoa. Cauã apertou levemente as mãos de Maiara. Mas quero que você saiba, isso não será fácil. Haverá repercussões, escândalos. Sua vida também mudará para sempre. Maiara sentiu o peso daquelas palavras. Não era apenas sobre o amor redescoberto entre eles, mas sobre enfrentar preconceitos, romper barreiras sociais enraizadas, desafiar o status quo que definia a sociedade em que viviam. Estou preparada, respondeu com uma firmeza que surpreendeu a ambos. Esperei por você por 14 anos, Cauã. Não vou desistir agora que finalmente te encontrei. O sorriso que iluminou o rosto dele foi como o nascer do sol após uma longa noite. Estarei ao seu lado, não importa o que aconteça, prometeu ele, inclinando-se para selar aquela jura com um beijo suave. O momento de ternura foi interrompido por uma batida forte na porta. Cauã? Está aí? A voz de Lavínia soou aguda e irritada. Precisamos discutir seu comportamento desta manhã. Maiara afastou-se rapidamente, o pânico estampado em seu rosto. A porta dos fundos, sussurrou Cauã, indicando uma entrada discreta quase escondida por uma estante. Leva à escada de serviço. Com um último olhar carregado de promessas silenciosas, Maiara saiu pela passagem indicada, fechando a porta no exato momento em que ouvia Lavínia entrar pela porta principal do escritório. Com quem estava falando? A voz desconfiada da noiva a seguiu escada abaixo. Ouvi vozes. Estava ao telefone, resolvendo alguns detalhes do evento, respondeu Cauã com uma calma surpreendente.
Maiara não esperou para ouvir o resto da conversa. Desceu rapidamente a escada de serviço, o coração batendo acelerado não apenas pelo quase flagrante, mas pelas revelações e promessas dos últimos minutos. Estava tão absorta em seus pensamentos que quase colidiu com Marinalva ao virar um corredor. Maiara, o que fazia na escada de serviço? Perguntou a patroa, franzindo a testa em desconfiança. Buscava produtos de limpeza no armário do segundo andar, senhora, respondeu Maiara prontamente, agradecendo mentalmente por sua capacidade de improvisar sob pressão. Marinalva não parecia completamente convencida. Bem, não importa. Preciso que ajude a arrumar o quarto de hóspedes para os Mendonça, que chegam de Recife daqui a 1 hora. E depois quero você supervisionando o buffet. Não confio nesses fornecedores de fora. Sim, senhora. Imediatamente. Enquanto seguia para executar as novas tarefas, Maiara não pôde deixar de notar a ironia da situação. Por anos, sonhara com o dia em que reencontraria seu amor de adolescência. Em suas fantasias mais ousadas, imaginava-o solteiro, igualmente apaixonado, pronto para reconstruir o que o destino interrompera. Nunca, nem em seus devaneios mais improváveis, poderia ter previsto que o reencontraria como seu patrão, noivo de outra mulher, prestes a criar um escândalo social por sua causa. A vida real, concluiu Maiara enquanto arrumava lençóis de seda no quarto de hóspedes, era infinitamente mais complicada e mais assustadora que qualquer sonho. As horas seguintes passaram em um turbilhão de atividade. A mansão gradualmente transformou-se no cenário perfeito para uma celebração de alta sociedade. O jardim, iluminado por centenas de lanternas suspensas, parecia saído de um conto de fadas. O salão principal resplandecia com flores brancas, cristais reluzentes e detalhes em prata. Uma pequena orquestra de câmara instalou-se em um canto estratégico, pronta para embalar a noite com música clássica suave. Os primeiros convidados começaram a chegar por volta das 7 da noite. Homens em trajes sociais impecáveis, mulheres em vestidos de grife, joias cintilantes que representavam fortunas. Maiara observava tudo de seu posto discreto, ajudando a servir canapés e taças de champanhe, sentindo-se cada vez mais como uma intrusa em um mundo que não era o seu. Cauã circulava entre os convidados com a desenvoltura de quem nasceu para este papel. Embora Maiara pudesse detectar a tensão em seus ombros, a rigidez em seu sorriso forçado. Lavínia, deslumbrante em um vestido vermelho que acentuava sua silhueta perfeita, agarrava-se ao braço dele como se temesse que ele pudesse fugir a qualquer momento. De tempos em tempos, os olhares dele se cruzavam através do salão. Breves, furtivos, carregados de promessas e medos não verbalizados. Cuidado, menina, tem olhos te observando, sussurrou Dona Zefinha ao passar por Maiara com uma bandeja de canapés vazios. Seguindo discretamente a direção indicada pela cozinheira, Maiara notou Marinalva parada perto de uma coluna, observando-a com intensidade perturbadora. Havia algo em seu olhar, uma mistura de suspeita e cálculo, que fez um arrepio percorrer a espinha de Maiara. Será que a matriarca dos Medeiros de Albuquerque suspeitava de algo? Teria notado as trocas de olhares entre ela e Cauã? Ou pior, teria ouvido rumores sobre o confronto entre seu filho e Geraldo Uchoa? Não havia tempo para conjecturas. O momento crucial da noite aproximava-se. Josafá Medeiros de Albuquerque, elegante em seu terno azul marinho, dirigiu-se ao centro do salão e pediu a atenção de todos com um leve tinir de colher contra sua taça de champanhe. Amigos, família, obrigado por compartilharem conosco este momento especial, começou ele, a voz carregando a autoridade de décadas como líder empresarial. Esta noite celebramos não apenas o noivado de nosso filho único, Cauã, com a encantadora Lavínia, mas também uma nova era para nossas famílias e nossos negócios. Murmúrios de aprovação percorreram o salão. Maiara, parada em um canto discreto com uma bandeja vazia, sentia o coração bater tão forte que temia que todos pudessem ouvi-lo. Peço a todos que ergam suas taças para um brinde ao casal, continuou Josafá. Cauã, Lavínia, venham até aqui. Cauã avançou lentamente com Lavínia a seu lado, um sorriso triunfante no rosto dela, contrastando com a expressão séria dele.
Por um breve momento, seus olhos encontraram os de Maiara, e ela viu neles uma determinação férrea. O momento da verdade havia chegado. Antes do brinde oficial, disse Cauã tomando a palavra de forma inesperada, eu gostaria de dizer algumas palavras. Um silêncio expectante tomou conta do salão. Josafá franziu o senho, claramente surpreso pela interrupção não planejada. Marinalva, parada ao lado do marido, mantinha um sorriso fixo que não alcançava seus olhos apreensivos. Geraldo Uchoa, afastado alguns passos, observava a cena com evidente desconfiança. Como todos sabem, continuou Cauã com a voz clara e firme, o casamento é uma instituição sagrada, baseada em respeito mútuo e, acima de tudo, amor verdadeiro. Maiara conteve a respiração. As palavras escolhidas por Cauã não deixavam dúvidas. Ele estava prestes a fazer exatamente o que prometera. Por isso, prosseguiu ele, soltando gentilmente o braço de Lavínia, não posso, em boa consciência, continuar com este noivado. Um murmúrio de espanto percorreu o salão como uma onda. Josafá empalideceu visivelmente, enquanto Marinalva levou a mão ao peito, como se tivesse sido atingida fisicamente. Mas foi Lavínia quem reagiu de forma mais dramática, seu rosto transformando-se de choque em fúria em questão de segundos. "O que está dizendo?" sibilou ela, agarrando novamente o braço dele com força. "Estou dizendo que não posso me casar com você, Lavínia", respondeu Cauã calmamente. "Não seria justo com nenhum de nós." "Isso é ridículo." A voz dela elevou-se, perdendo toda a compostura. "Você não pode fazer isso, não na frente de todos." Geraldo Uchoa avançou, o rosto congestionado de raiva. "Cauã, você perdeu completamente o juízo? Após tudo que discutimos hoje pela manhã?" Justamente por causa do que discutimos. Cauã manteve-se firme, enfrentando o olhar furioso do futuro sogro. "Não posso fundamentar meu futuro em mentiras e manipulações." Da posição onde estava, parcialmente escondida por uma coluna ornamental, Maiara assistia à cena com o coração aos saltos. Parte dela queria correr para longe, esconder-se da tempestade que se formava. Outra parte, mais forte, queria estar ao lado de Cauã, enfrentando juntos o que viria. "Filho", interveio Josafá tentando salvar a situação, "talvez devêssemos discutir isso em particular, não na frente de todos os nossos convidados." "Não, pai, não haverá mais segredos." Cauã olhou ao redor, encarando os rostos atônitos que o observavam. "Os negócios de nossa família estão em crise, não por má gestão ou azar, mas porque foram deliberadamente sabotados por Geraldo Uchoa ao longo dos últimos anos." O murmúrio de espanto transformou-se em exclamações de choque. Geraldo avançou mais um passo, o rosto agora lívido de fúria. "Como se atreve a fazer tais acusações? Tem provas do que está dizendo?" "Tenho documentos, depoimentos, registros financeiros", confirmou Cauã. "Tudo entregue a meus advogados esta tarde. Não quis chegar a este ponto, Sr. Uchoa. Ofereci uma solução diplomática, renegociar os termos da fusão de forma justa sem este casamento arranjado. O senhor recusou." "Isso é absurdo!" gritou Lavínia, os olhos marejados não de tristeza, mas de humilhação e raiva. "Papai, diga a ele, diga a todos que isso é mentira." O silêncio de Geraldo foi mais eloquente que qualquer confissão verbal. Seu rosto, antes vermelho de fúria, agora empalidecia gradativamente enquanto calculava mentalmente o estrago que aquela revelação causaria à sua reputação, aos seus negócios. "Você vai se arrepender disso, rapaz", disse finalmente a voz baixa e carregada de ameaça. "Ninguém humilha a família Uchoa e sai impune." "Não estou tentando humilhar ninguém", respondeu Cauã com surpreendente calma. "Estou apenas escolhendo a verdade em vez da conveniência. Escolhendo a chance de felicidade real em vez de uma vida inteira de mentiras." Marinalva, recuperando-se do choque inicial, avançou para o filho, agarrando seu braço com força surpreendente para uma mulher de sua estatura. "Você enlouqueceu? Está destruindo tudo que construímos. Anos de planejamento, de alianças cuidadosamente cultivadas." "Mãe", respondeu Cauã, colocando sua mão sobre a dela com gentileza. "Eu compreendo sua preocupação. Mas não posso viver a vida que você e meu pai planejaram para mim. Não posso me casar sem amor verdadeiro."
Amor verdadeiro? Lavínia praticamente cuspiu as palavras, o desdém evidente. Não me faça rir, Cauã. Isso é sobre aquela empregadinha, não é? Acha que não percebi como você a olha? O coração de Maiara congelou. Os olhos de todos no salão subitamente voltaram-se em sua direção, como se as palavras de Lavínia tivessem acendido um holofote sobre ela. A bandeja que carregava escorregou de suas mãos trêmulas, caindo no chão de mármore com estrondo. Maiara não tem nada a ver com minha decisão, respondeu Cauã, mas o leve tremor em sua voz traía a mentira. Não insulte minha inteligência. Lavínia avançou na direção de Maiara, os olhos faiscando de ódio. Desde que ela chegou, você mudou. Começou a questionar o casamento, a evitar meu toque, a inventar desculpas para adiar a data. Maiara permaneceu imóvel, incapaz de fugir, como um animal encurralado. Sentia os olhares dos convidados como agulhas em sua pele, alguns curiosos, outros horrorizados, muitos simplesmente chocados com o espetáculo inesperado. Então é isso? Marinalva aproximou-se também, seus olhos perfurando Maiara como se pudessem vê-la pela primeira vez. Você está rejeitando Lavínia, o futuro de nossa família, por causa de uma empregada? A forma como pronunciou a última palavra carregava todo o preconceito de classe que definia sua visão de mundo. Para Marinalva, a ideia de que seu filho pudesse interessar-se romanticamente por alguém de posição social inferior era incompreensível, quase obscena. Não é só uma empregada, mãe, respondeu Cauã, movendo-se para ficar ao lado de Maiara em um gesto de proteção. Maiara e eu nos conhecemos há 14 anos, muito antes dela vir trabalhar aqui. Ela foi meu primeiro amor, a pessoa que nunca consegui esquecer completamente, mesmo depois de todos esses anos. A revelação provocou uma nova onda de murmúrios entre os convidados. Josafá parecia completamente perdido, alternando o olhar entre o filho e a jovem empregada, como se não conseguisse conectar os pontos da história. Isso é ridículo, exclamou Marinalva, sua voz tremendo de indignação. Uma aventura adolescente não justifica destruir seu futuro, o futuro de nossa empresa. Não é sobre o passado, mãe, é sobre o presente, sobre quem sou agora e quem quero ser. Cauã olhou para Maiara com uma ternura que fez o coração dela saltar. Reencontrar Maiara me fez perceber que passei anos vivendo uma vida que não escolhi, seguindo um caminho traçado por expectativas alheias. Lavínia soltou uma risada histérica. Que comovente, o herdeiro apaixonado pela criada. Digno de novela mexicana. Seu rosto contorceu-se em uma máscara de desdém enquanto se aproximava mais de Maiara. O que foi, querida? Pensou que poderia dar o golpe do baú? Seduzir meu noivo para sair da pobreza? Maiara sentiu o rosto queimar de humilhação, mas manteve-se ereta, encontrando o olhar de Lavínia sem desviar. Nunca quis nada disso, respondeu com dignidade surpreendente dadas as circunstâncias. Se dependesse de mim, teria saído desta casa no momento em que reconheci Cauã. Nunca planejei interferir em seu noivado. Mentirosa! Lavínia avançou como se fosse agredir Maiara fisicamente, sendo contida apenas por Cauã, que se colocou entre as duas. Chega, Lavínia. A voz dele adquiriu uma dureza que surpreendeu a todos. Não permitirei que trate Maiara dessa forma. Ela é a pessoa mais honesta e digna que já conheci. Como pode fazer isso comigo? A voz de Lavínia quebrou-se finalmente, a raiva dando lugar a um desespero que pareceria genuíno, não fosse pelo cálculo frio em seus olhos. Na frente de todos, me humilhar dessa forma. Nunca foi minha intenção humilhar você, respondeu Cauã mais suavemente. Mas não posso continuar com um compromisso baseado em interesses comerciais, não em sentimentos verdadeiros. Geraldo Uchoa, que observara a cena em silêncio calculista, finalmente interveio. Vamos, Lavínia. Nossa presença aqui não é mais bem-vinda. Ele lançou um olhar glacial para Josafá. Quanto a você, velho amigo, sugiro que prepare seus advogados. Isso não terminará bem para sua empresa. Geraldo, por favor, implorou Josafá, o desespero evidente em sua voz. Podemos resolver isso de forma civilizada, renegociar os termos.
O tempo para negociações acabou no momento em que seu filho decidiu humilhar minha filha publicamente. O tom de Geraldo não deixava margem para dúvidas. Era uma declaração de guerra empresarial. Senhores, senhoras, dirigiu-se aos convidados atônitos. Peço desculpas pelo espetáculo lamentável. A família Uchoa se retira. Com uma dignidade forçada, Geraldo tomou o braço da filha e caminhou em direção à saída. Lavínia deixou-se conduzir, não sem antes lançar um último olhar carregado de ódio para Maiara. Isso não acabou, articulou silenciosamente com os lábios. Não para você. Quando a porta principal fechou-se atrás dos Uchoa, um silêncio sepulcral caiu sobre o salão. Os convidados permaneciam imóveis, como se testemunhassem um acidente de carro em câmera lenta, horrorizados demais para desviar o olhar. O coquetel continuará sendo servido no jardim, anunciou finalmente Josafá, tentando salvar alguma dignidade da situação. Por favor, sintam-se à vontade para desfrutar da música e dos aperitivos. Lentamente, como se despertassem de um transe, os convidados começaram a se movimentar em direção ao jardim, muitos claramente ansiosos para discutir o escândalo que acabavam de presenciar. Em minutos, o salão estava quase vazio, restando apenas a família Medeiros de Albuquerque e Maiara, ainda paralisada no mesmo lugar. Você tem noção do que acabou de fazer? A voz de Marinalva tremeu de raiva contida enquanto encarava o filho. Destruiu nossa reputação, nossos negócios, nosso futuro. Mamãe, por favor, tentou Cauã. Não me chame de mamãe agora. A elegante máscara social finalmente desmoronou, revelando a fúria nua de uma mulher que via seu mundo cuidadosamente construído ruir diante de seus olhos. Escolher uma empregada, em vez de Lavínia, em vez de sua família, de tudo que construímos ao longo de gerações? Maiara sentiu cada palavra como um golpe físico. A forma como Marinalva a encarava, como se fosse menos que humana, uma intrusa, uma ameaça, doía mais do que qualquer insulto verbal. Senhora Medeiros de Albuquerque, tentou dizer, a voz baixa, eu nunca quis causar problemas para sua família. Se me permite, gostaria de pegar minhas coisas e sair agora mesmo. Não, interveio Cauã firmemente, tomando a mão de Maiara entre as suas. Você não vai a lugar nenhum, Maiara. Não sozinha. Filho, a voz de Josafá soou cansada, derrotada. Precisamos conversar com calma, analisar a situação, ver o que pode ser salvo. Salvo, repetiu Marinalva com uma risada amarga. Após o espetáculo que nosso filho proporcionou, toda a sociedade de Natal estará comentando isso amanhã. Os Uchoa processarão nossa empresa até a última instância. Estamos arruinados, Josafá. Completamente arruinados. Não estamos arruinados, corrigiu Cauã com surpreendente calma. Tenho um plano. Investidores alternativos, reestruturação da empresa, novas linhas de negócio. Mas isso pode esperar até amanhã. Ele virou-se para Maiara, seus olhos suavizando-se ao encontrar os dela. Agora precisamos sair daqui. Cauã, se você sair por aquela porta com ela, ameaçou Marinalva, apontando um dedo trêmulo, estará morto para mim. Entendeu? Morto. Uma sombra de dor cruzou o rosto de Cauã, mas sua determinação não vacilou. Sinto muito que veja as coisas dessa forma, mãe. Verdadeiramente sinto. Mas não posso continuar vivendo uma mentira, nem mesmo por você ou por papai. Ele segurou a mão de Maiara com mais firmeza. Vamos. Juntos, sob o olhar incrédulo de Marinalva e o silêncio resignado de Josafá, caminharam em direção à saída. Nenhum dos dois olhou para trás quando a porta se fechou. No exterior da mansão, a noite estava surpreendentemente tranquila, como se o mundo natural permanecesse indiferente ao drama humano que acabara de se desenrolar. Estrelas salpicavam o céu claro e a brisa do mar trazia o aroma característico de Natal. Para onde vamos? Perguntou Maiara, ainda atordoada com os eventos dos últimos minutos. Primeiro, para sua casa. Precisa pegar algumas roupas, documentos, coisas essenciais, respondeu Cauã, conduzindo-a até seu carro estacionado na lateral da propriedade. Depois para um hotel. Amanhã decidiremos os próximos passos com mais calma. A realidade da situação finalmente atingiu Maiara em toda a sua dimensão. Em questão de minutos,
sua vida havia sido completamente revirada. O emprego na mansão, perdido. A relação secreta com Cauã, exposta da forma mais dramática possível. O futuro, uma incógnita aterrorizante. Cauã, disse ela enquanto ele abria a porta do carro para ela. Tem certeza disso? Você acabou de abrir mão de tudo. Sua família, sua posição social, possivelmente sua herança. Não abri mão de nada que realmente importe, respondeu ele, seus olhos encontrando os dela na penumbra. Pelo contrário, acabei de reconquistar a coisa mais importante, minha liberdade de escolha. E escolho você, Maiara. Hoje, amanhã e todos os dias que virão. Com estas palavras, selou a promessa com um beijo, não mais escondido nas sombras do jardim, mas aberto, declarado, visível para quem quisesse ver. Um beijo que marcava o fim de uma era e o início de outra, desconhecida, mas infinitamente mais promissora. Enquanto o carro se afastava da mansão dos Medeiros de Albuquerque, Maiara olhou pela janela uma última vez para a imponente construção que por breves meses havia sido seu local de trabalho e o cenário do mais improvável reencontro. Uma sensação agridoce de encerramento e recomeço tomou conta dela. 14 anos atrás, uma adolescente havia se despedido de seu primeiro amor na praia de Ponta Negra com a promessa de um reencontro que parecia impossível. Agora, contra todas as probabilidades, aquela promessa estava sendo cumprida, embora de maneiras que nenhum dos dois poderia ter imaginado. O futuro era incerto, repleto de desafios e obstáculos. Mas pela primeira vez em muito tempo, Maiara sentia-se verdadeiramente viva, verdadeiramente esperançosa. Ao seu lado, Cauã dirigia em silêncio, ocasionalmente lançando-lhe olhares que falavam mais que 1000 palavras. Em seus olhos, ela via a mesma determinação que o levara a desafiar sua família, a sociedade e as expectativas de todos ao seu redor. A mesma coragem que transformara um noivado em um escândalo, e um escândalo na possibilidade de um amor verdadeiro. Para onde vamos agora? Perguntou Maiara novamente, mas desta vez a pergunta carregava um significado mais profundo, não apenas sobre o destino imediato, mas sobre o caminho que escolheriam trilhar juntos. Para o futuro, respondeu Cauã simplesmente, entrelaçando seus dedos nos dela sobre o console central do carro. Nosso futuro. E naquele momento, sob o céu estrelado de Natal, isso parecia mais que suficiente. 3 meses se passaram desde a noite do escândalo na mansão dos Medeiros de Albuquerque. 3 meses de transformações profundas na vida de Maiara e Cauã. Os primeiros dias foram os mais difíceis. O rompimento do noivado entre o herdeiro da Medeiros Construtora e a filha dos Uchoa tornou-se o assunto preferido da alta sociedade natalense. Jornais locais publicaram manchetes sensacionalistas, insinuando desde problemas financeiros até intrigas familiares. Alguns chegaram perto da verdade mencionando a influência de uma funcionária no rompimento, mas ninguém sabia a história completa. Cauã e Maiara haviam se refugiado em um pequeno apartamento alugado em Ponta Negra, perto da praia onde se conheceram na adolescência. Uma escolha simbólica que representava um retorno às origens, ao que era autêntico e verdadeiro em suas vidas. Naquela manhã de junho, enquanto preparava o café na pequena cozinha, Maiara observava Cauã através da janela. Ele estava sentado na varanda, absorto em uma ligação de negócios, gesticulando ocasionalmente com a mão livre enquanto falava. Mesmo em uma situação de crise, mesmo enfrentando a oposição ferrenha de Geraldo Uchoa no mundo empresarial, ele mantinha uma dignidade calma que Maiara admirava profundamente. As coisas não haviam sido fáceis. Como prometido, Geraldo Uchoa fizera de tudo para complicar a vida profissional de Cauã. Contratos foram cancelados, fornecedores pressionados, bancos locais subitamente relutantes em conceder crédito. A Medeiros Construtora, já em dificuldades, enfrentava agora uma verdadeira guerra comercial. Josafá, inicialmente furioso com o filho, gradualmente começou a perceber a extensão da manipulação de Geraldo. Os documentos que Cauã reunira, mostrando como o patriarca dos Uchoa deliberadamente sabotara seus negócios, abriram seus olhos para a verdadeira natureza do acordo que quase selaram através do casamento dos filhos.
Marinalva, por outro lado, mantinha-se irredutível em sua posição. Recusava-se a falar com o filho, ou mesmo a reconhecer a existência de Maiara. Para ela, a escolha de Cauã representava não apenas uma traição familiar, mas um insulto pessoal, a negação de tudo que ela valorizava: status, aparências, conexões sociais. Cauã encerrou a ligação e entrou na cozinha, o semblante pensativo. "Boas notícias?" perguntou Maiara, servindo café para ambos. "Finalmente", respondeu ele com um sorriso cansado. "O grupo português confirmou o interesse em investir na empresa. Querem construir resorts na Costa das Dunas. É exatamente o tipo de parceria que precisávamos." "Isso é maravilhoso." Maiara abraçou-o, genuinamente feliz por ele. Seu pai deve estar aliviado. "Está sim." Pela primeira vez em meses ouvi um tom de esperança na voz dele. Cauã tomou um gole do café, apreciando o momento de normalidade doméstica. "Sabe o que é irônico? Se tivéssemos seguido com a fusão Uchoa, jamais poderíamos considerar investimentos estrangeiros. Geraldo fez de tudo para manter o controle exclusivamente nas mãos das famílias tradicionais." "E seu pai? Acha que ele finalmente entende por que você fez o que fez?" Cauã considerou a pergunta por um momento. "Acho que sim. No fundo, ele sempre foi um homem prático, um construtor no sentido mais literal da palavra. Quando viu os números, as projeções, percebeu que nosso caminho é mais promissor que qualquer coisa que Geraldo oferecia." "E sua mãe?" Maiara não pôde evitar a pergunta, embora soubesse que o assunto era doloroso para Cauã. Ele suspirou, o semblante escurecendo. "Mamãe é complicada. Para ela nunca foi sobre dinheiro ou negócios. Foi sempre sobre status, sobre ser aceita nos círculos corretos. Ela veio de origem simples, sabia? Filha de comerciantes de classe média. Casou-se com meu pai quando ele ainda estava começando, antes do grande boom imobiliário que fez a fortuna da família." "Isso explica muita coisa", murmurou Maiara, lembrando-se da forma como Marinalva tratava os empregados, sempre enfatizando a distância social. Ela se reinventou completamente, adotou os maneirismos, o sotaque, até mesmo as opiniões da alta sociedade. Tornou-se mais elitista que os nascidos na elite. Cauã tomou outro gole de café, pensativo. Para ela, minha escolha não foi apenas uma questão de coração, mas um retorno às origens que ela tanto se esforçou para deixar para trás. Maiara assentiu, compreendendo melhor a complexidade da situação. Não era apenas preconceito de classe ou esnobismo vazio que motivava Marinalva, mas um medo profundo de retornar ao mundo que havia abandonado, de perder a identidade cuidadosamente construída ao longo de décadas. A conversa foi interrompida pelo toque do telefone de Maiara. Era seu Juvenal, seu pai, ligando do pequeno apartamento no bairro das Rocas, onde agora morava sozinho. "Bom dia, filha", disse a voz rouca do pescador aposentado. "Como estão as coisas hoje?" "Estamos bem, pai. Cauã acabou de receber boas notícias sobre um investidor estrangeiro." "Graças a Deus, eu sabia que as coisas dariam certo para vocês." A fé inabalável de Juvenal havia sido um porto seguro durante os momentos mais difíceis dos últimos meses. "Escute, estou ligando porque recebi uma visita estranha hoje de manhã." "Visita? De quem?" perguntou Maiara, instantaneamente alerta. "Uma senhora elegante de cabelos pintados de ruivo. Chegou em um carro grande com motorista. Disse que precisava falar comigo sobre você." Maiara sentiu o sangue gelar nas veias. A descrição correspondia perfeitamente a Marinalva. "E o que ela queria, pai?" "No começo fez perguntas sobre nossa família, sobre como viemos parar em Natal. Depois ficou mais direta. Perguntou se eu sabia o que minha filha havia feito, como tinha arruinado a vida do filho dela." Cauã, percebendo a mudança no semblante de Maiara, aproximou-se preocupado. "E o que o senhor respondeu?" perguntou Maiara, temendo a resposta. "Disse que minha filha é uma mulher de caráter, que trabalha desde os 15 anos para sustentar a família. Que se ela e o rapaz estão juntos, é porque se gostam de verdade, não por interesse." A voz de Juvenal, normalmente gentil, adquiriu um tom de indignação. Depois perguntei se ela sabia o que era amar alguém, além do dinheiro e das aparências. Acho que não gostou muito da pergunta, porque ficou vermelha e foi embora sem se despedir. Maiara não pôde evitar um pequeno sorriso, imaginando a cena.
Seu pai, simples mas digno, enfrentando a arrogância de Marinalva. O senhor não devia ter provocado ela assim, pai. Essa família é poderosa. E daí? Sou velho demais para me curvar diante de gente que se acha melhor que os outros só porque tem dinheiro. Sua mãe, que Deus a tenha, me ensinou que caráter não se compra. A menção à mãe falecida trouxe um nó à garganta de Maiara. Como ela teria reagido a toda esta situação? Provavelmente com a mesma dignidade serena de Juvenal. De qualquer forma, continuou o pai, achei que deviam saber. Essa senhora não me pareceu o tipo que desiste facilmente. Após desligar o telefone, Maiara relatou a conversa a Cauã, que ouviu com expressão grave. Minha mãe foi até seu pai? Ele parecia genuinamente surpreso. Isso é inesperado. Ela mal sai de casa desde o escândalo, exceto para ir à igreja ou a compromissos sociais obrigatórios. Acha que ela está planejando algo? Perguntou Maiara, a apreensão evidente em sua voz. Não sei. Cauã passou a mão pelos cabelos, um gesto que Maiara reconhecia como sinal de preocupação. Minha mãe pode ser imprevisível quando se sente desafiada. Melhor ficarmos atentos. O resto da manhã transcorreu normalmente. Cauã trabalhou em seu laptop, preparando-se para a reunião com os investidores portugueses, marcada para o dia seguinte. Maiara organizou a pequena casa e depois se dedicou a estudar para as provas da Faculdade de Pedagogia, curso que finalmente pudera iniciar graças ao apoio de Cauã. Era quase meio-dia quando a campainha tocou. Está esperando alguém? Perguntou Cauã, levantando os olhos de seu trabalho. Não, respondeu Maiara, dirigindo-se à porta com certa hesitação. Ao abrir, deparou-se com um rosto familiar que não esperava ver. Dona Zefinha, a antiga cozinheira da mansão dos Medeiros de Albuquerque. Dona Zefinha, exclamou surpresa. Que bom vê-la. Entre, por favor. A senhora robusta entrou no apartamento com passos hesitantes, carregando uma pequena sacola. Seus olhos percorreram rapidamente o ambiente simples, mas acolhedor, parando por fim em Cauã, que se levantara para recebê-la. Bom dia, Dona Zefinha, cumprimentou ele com genuíno carinho. Que surpresa agradável. Bom dia, menino. Ou devo dizer patrão, respondeu a cozinheira com um sorriso tímido. Por favor, só Cauã. Nunca gostei dessas formalidades, você sabe. Maiara preparou um café enquanto Dona Zefinha se acomodava na pequena sala. Havia algo tenso na postura da senhora, como se carregasse um peso invisível. Como estão as coisas na mansão? Perguntou Cauã, tentando quebrar o gelo. Diferentes, respondeu Zefinha vagamente. Seu pai anda mais calado que o normal. Sua mãe... Bem, a Dona Marinalva continua sendo Dona Marinalva. Ela fez uma pausa, como se escolhesse cuidadosamente as palavras. Na verdade, vim aqui trazer um aviso. Maiara e Cauã trocaram olhares preocupados. Que tipo de aviso? Perguntou ele. A senhora sua mãe está tramando algo. Ontem à noite, ouvi uma conversa dela no telefone com alguém da família Uchoa. Não consegui ouvir tudo, mas mencionaram seu nome, Maiara, várias vezes. E também falaram sobre colocá-la em seu lugar. Um calafrio percorreu a espinha de Maiara. A visita de Marinalva a seu pai naquela manhã e agora esta informação inquietante sugeriam que a matriarca dos Medeiros de Albuquerque havia decidido agir. Tem certeza disso, Dona Zefinha? Perguntou Cauã, a preocupação evidente em sua voz. Absoluta. Já trabalho para sua família há mais de 30 anos, menino. Conheço sua mãe melhor que ela mesma, às vezes. Quando coloca uma ideia na cabeça, não desiste até conseguir o que quer. Mas o que ela poderia fazer contra Maiara? Questionou Cauã, mais para si mesmo que para os outros. Dona Zefinha suspirou pesadamente. Não sei ao certo, mas também ouvi o nome de Lavínia na conversa, e vocês sabem como essa moça pode ser vingativa. A menção à ex-noiva de Cauã intensificou a apreensão de Maiara. Lavínia, com seu orgulho ferido e seu temperamento explosivo, era potencialmente mais perigosa que Marinalva. Há mais uma coisa, continuou Zefinha, abrindo a pequena sacola que trouxera. Encontrei isto no quarto da senhora sua mãe enquanto arrumava. Achei que deviam ver. Ela retirou um envelope pardo entregando-o a Cauã.
Dentro, havia cópias de documentos que, à primeira vista, pareciam registros médicos. São os exames do seu pai, explicou Zefinha. A saúde dele piorou nas últimas semanas. O médico falou em cirurgia cardíaca, mas ele se recusa a fazer enquanto a empresa estiver em crise. Cauã empalideceu visivelmente enquanto examinava os documentos. Maiara, sentada ao seu lado, podia sentir a tensão crescente em seu corpo. Por que minha mãe esconderia isso de mim? Perguntou ele, a voz baixa e trêmula. Ela acha que você já tem preocupações demais. E, para ser sincera, acho que também é orgulho. Ela ainda não aceitou sua escolha, ainda não consegue perdoar. Um silêncio pesado tomou conta da pequena sala. Cauã continuava a examinar os documentos, a expressão cada vez mais preocupada. Maiara sentiu um aperto no coração, compreendendo a dimensão do dilema que se apresentava. Preciso ir vê-lo, decidiu finalmente levantando-se. Cauã, espere, interveio Maiara suavemente. Pense bem, se você aparecer na mansão de repente, pode piorar a situação. Sua mãe provavelmente ficará furiosa por termos descoberto sobre a saúde de seu pai. Não me importo, respondeu ele com firmeza. É meu pai. Tenho o direito de saber, de ajudar. Eu sei, meu amor. Só estou pedindo que pense na melhor forma de abordar a situação. Dona Zefinha, que observava a troca com olhos atentos, interveio. Amanhã seu pai estará sozinho em casa durante a tarde. Sua mãe tem reunião na igreja, daquelas que demoram horas. Seria uma boa oportunidade. Cauã assentiu, a gratidão evidente em seu olhar. Obrigado, Dona Zefinha, por tudo. A cozinheira sorriu tristemente. Vocês dois são como família para mim. Quero vê-los felizes. Ela hesitou por um momento, antes de acrescentar. Mas também me preocupo com seu pai, Cauã. Ele não merece passar por isso sozinho. Após a partida de Zefinha, Cauã e Maiara sentaram-se na pequena varanda, observando o mar ao longe. A vista sempre os acalmava nos momentos difíceis, lembrando-os de que existia um mundo maior que suas preocupações imediatas. O que faremos agora? Perguntou Maiara, segurando a mão de Cauã entre as suas. Vou ver meu pai amanhã, como Zefinha sugeriu. Preciso saber exatamente qual é sua condição, se há algo que posso fazer para ajudar. E quanto às ameaças de sua mãe e Lavínia? Cauã suspirou pesadamente. Não sei ao certo. Minha mãe pode ser obstinada, mas não a vejo fazendo algo realmente perigoso ou ilegal. Quanto a Lavínia, ele fez uma pausa, escolhendo as palavras. Ela é imprevisível quando ferida. Precisamos estar atentos. Estou preocupada com meu pai, confessou Maiara. A visita de sua mãe hoje cedo, agora estas informações, talvez ele não deva ficar sozinho. Tem razão. Poderíamos trazê-lo para cá por uns dias, até entendermos melhor o que está acontecendo. A sugestão aqueceu o coração de Maiara. A forma como Cauã incluía seu pai em seus planos, a preocupação genuína que demonstrava, reafirmava a cada dia que ela havia feito a escolha certa, ao ficar ao seu lado, apesar de todas as dificuldades. Obrigada, disse simplesmente, recostando a cabeça no ombro dele. Pelo quê? Por ser quem você é. Por ter a coragem de seguir seu coração, mesmo quando seria mais fácil seguir o caminho traçado por outros. Cauã sorriu, beijando-lhe suavemente o topo da cabeça. A coragem veio de você, Maiara. Ver sua dignidade, sua força, mesmo quando era tratada como invisível naquela casa, me fez lembrar quem eu realmente era, quem eu queria ser. O telefone de Cauã tocou, interrompendo o momento de intimidade. Era Josafá, ligando do escritório da construtora. Pai, aconteceu alguma coisa? A preocupação era evidente na voz de Cauã. Maiara observou a expressão dele mudar de preocupação para choque enquanto ouvia o que o pai dizia do outro lado da linha. Tem certeza disso? Quando aconteceu? Mais uma pausa. Estamos indo agora mesmo. Quando desligou, Cauã estava pálido. O que houve? Perguntou Maiara, alarmada. Alguém invadiu o apartamento do seu pai. Reviraram tudo, mas aparentemente não levaram nada. Ele está bem, só assustado. A polícia já está lá. Maiara sentiu o sangue gelar nas veias. Não podia ser coincidência, não após a visita de Marinalva pela manhã, não após as informações trazidas por Dona Zefinha. Vamos,
disse ela, já se levantando para pegar a bolsa. Preciso ver meu pai. Enquanto se dirigiam ao carro, uma certeza sombria tomava forma no coração de Maiara. A guerra que pensavam ter deixado para trás, na noite do escândalo do noivado, estava apenas começando. E agora, pessoas inocentes estavam sendo arrastadas para o conflito. O que Marinalva e Lavínia realmente planejavam? E até onde estariam dispostas a ir para vingar o orgulho ferido? O apartamento de Juvenal Cavalcante, no bairro das Rocas, estava repleto de policiais quando Maiara e Cauã chegaram. O idoso pescador, sentado em sua poltrona gasta, parecia pequeno e vulnerável, mas seu olhar mantinha a dignidade característica, mesmo diante da adversidade. Pai! Maiara correu para abraçá-lo, examinando-o rapidamente à procura de qualquer ferimento. O senhor está bem? Machucaram o senhor? Estou bem, filha, respondeu Juvenal com um sorriso cansado. Não estava em casa quando aconteceu. Quando voltei da fisioterapia, encontrei tudo assim. O assim era uma destruição metódica. Gavetas reviradas, móveis deslocados, colchões rasgados. Quem quer que tivesse invadido o apartamento não estava procurando objetos de valor. O velho televisor e o rádio permaneciam intocados. Estavam procurando algo específico. O senhor tem ideia do que poderiam estar procurando? Perguntou o policial que registrava a ocorrência. Juvenal balançou a cabeça negativamente. Não tenho nada de valor, senhor policial. Sou apenas um pescador aposentado. Cauã observava a cena com expressão sombria. A coincidência era impossível de ignorar. No mesmo dia em que sua mãe visitara Juvenal, o apartamento era invadido. Senhor Cavalcante, disse ele, aproximando-se do idoso, gostaria que viesse ficar conosco por uns tempos, pelo menos até resolvermos esta situação. Não quero dar trabalho, meu filho. Não é trabalho, insistiu Cauã. É segurança. Além disso, Maiara ficará mais tranquila tendo o senhor por perto. Com alguma relutância, Juvenal acabou concordando. Enquanto ajudavam o idoso a recolher algumas roupas e remédios necessários, o telefone de Cauã tocou novamente. Era Josafá mais uma vez. Filho, disse a voz cansada do patriarca, precisa vir à mansão imediatamente. É sua mãe. Ela descobriu sobre a invasão ao apartamento do senhor Cavalcante e está... Bem, é melhor você vir. Cauã trocou um olhar significativo com Maiara. Vou levar Juvenal para nosso apartamento, disse ela baixinho. Depois te encontro na mansão. Tem certeza? Pode ser perigoso. Tenho. Esta situação já durou tempo demais. Precisamos resolver de uma vez por todas. 1 hora depois, o táxi que levava Maiara parou diante da imponente mansão dos Medeiros de Albuquerque. Olhando para a construção que havia sido seu local de trabalho meses atrás, Maiara sentiu uma estranha mistura de apreensão e determinação. Não vinha como empregada desta vez, nem como intrusa. Vinha para defender seu direito à felicidade, seu direito de amar e ser amada. Antes mesmo de tocar a campainha, a porta se abriu. Seu Inácio, o velho jardineiro, recebeu-a com um sorriso cansado. Estava esperando por você, menina. Entre. Estão todos na sala principal. O caminho até a sala parecia mais longo do que Maiara recordava. Cada passo ecoava no piso de mármore, anunciando sua chegada. Quando finalmente entrou no amplo espaço, deparou-se com uma cena inesperada. Cauã estava de pé ao lado do sofá onde Josafá descansava, parecendo mais frágil do que Maiara se lembrava. Marinalva, sentada em uma poltrona próxima, mantinha o semblante impenetrável. Mas o que realmente surpreendeu Maiara foi a presença de Lavínia, elegantemente vestida em um conjunto azul marinho, seus olhos revelando um misto de raiva contida e algo que parecia quase remorso. Maiara, disse Cauã, apressando-se para recebê-la. Como está seu pai? Está bem. Rosa está com ele no apartamento. Ela hesitou, sentindo todos os olhares sobre si. O que está acontecendo aqui? Foi Josafá quem tomou a palavra, sua voz mais fraca que o habitual, mas ainda carregando a autoridade natural de uma vida inteira de liderança. Estamos tendo uma conversa familiar, senhorita Cavalcante, uma conversa que, acredito, deveria incluí-la, considerando as circunstâncias. Marinalva soltou um som de desaprovação, mas não disse nada. Por favor, sente-se, continuou Josafá, indicando uma cadeira próxima. O que temos a discutir é...
delicado. Com certa hesitação, Maiara acomodou-se, mantendo-se próxima a Cauã. O silêncio que se seguiu era carregado de tensão, como o ar antes de uma tempestade. Vamos direto ao ponto, disse finalmente Josafá. Descobrimos quem invadiu o apartamento de seu pai. Maiara sentiu o coração acelerar. Quem? Um investigador particular, respondeu Lavínia, quebrando seu silêncio. Contratado por mim. A confissão direta surpreendeu a todos. Por quê? Perguntou Maiara, tentando controlar a indignação que crescia em seu peito. Lavínia endireitou-se na cadeira, o orgulho visível em sua postura mesmo enquanto admitia um erro. Queria encontrar algo que pudesse usar contra você, algo que provasse que você havia manipulado Cauã, que seu interesse era apenas financeiro. E encontrou? Desafiou Maiara, sustentando o olhar da outra sem hesitação. Um sorriso amargo cruzou o rosto de Lavínia. Encontrei o oposto. Descobri sobre seu pai doente, sobre como você trabalha desde os 15 anos para sustentá-lo, sobre como recusou bolsas de estudo porque não podia deixá-lo sozinho. Ela fez uma pausa, como se as próximas palavras fossem fisicamente difíceis de pronunciar. Descobri que, ao contrário de mim, você realmente amou Cauã por quem ele é, não pelo que representa. O silêncio que se seguiu foi denso, quase palpável. Marinalva, que até então mantivera-se calada, finalmente se pronunciou. Eu não sabia sobre a invasão, disse olhando diretamente para Maiara. Apenas visitei seu pai esta manhã porque precisava entender. Entender o quê? Perguntou Maiara suavemente. Por que meu filho escolheu você em vez de tudo que planejamos para ele? Por que abandonou o caminho seguro que traçamos? A vulnerabilidade incomum na voz da matriarca surpreendeu Maiara. Pela primeira vez, ela viu além da máscara de arrogância de Marinalva, enxergando a mãe amedrontada que temia perder o filho, temia ver desmoronar a vida que construíra com tanto esforço. Senhora Medeiros de Albuquerque, começou Maiara, escolhendo cuidadosamente as palavras. Nunca quis separar Cauã da família. Quando o reconheci, meu primeiro impulso foi sair daquela casa, desaparecer. Foram as circunstâncias que nos reuniram novamente. Circunstâncias, repetiu Marinalva com um sorriso triste, ou destino, como diria Dona Zefinha. Mãe, interveio Cauã, sentando-se ao lado de Maiara e tomando suas mãos entre as suas. O que sinto por Maiara não é um capricho, nem uma rebeldia tardia. É o amor mais genuíno que já experimentei. Eu seria um homem vazio se continuasse com Lavínia, sabendo que meu coração pertence a outra pessoa. Josafá tossiu levemente, chamando a atenção de todos. Não estou ficando mais jovem, disse com um ar resignado, e meu coração não está tão forte quanto já foi. Sei que cometi erros. Permiti que Geraldo Uchoa me manipulasse, quase entreguei o controle da empresa que meu pai construiu. Mas meu maior erro... Ele fez uma pausa, os olhos marejados focando no filho. Meu maior erro foi esquecer que empresas vêm e vão. O que permanece é a família, é o amor que compartilhamos. Papai, Cauã parecia genuinamente emocionado. Deixe-me terminar, filho. Nos últimos meses, desde que você saiu de casa, tenho refletido muito. Vi como trabalhou incansavelmente para encontrar soluções para a empresa, sem jamais abandonar os princípios que sempre lhe ensinamos. Vi sua determinação em fazer o certo, mesmo quando seria mais fácil seguir o caminho traçado por outros. Josafá olhou para Maiara com um respeito que ela jamais esperara ver nos olhos do patriarca. E vi também como esta jovem esteve ao seu lado, apoiando-o, acreditando em você quando nem mesmo nós acreditamos. Isso me fez lembrar da forma como conheci você, completou Marinalva suavemente, surpreendendo a todos. Da forma como enfrentamos minha família quando não aprovaram nosso relacionamento. O olhar que o casal trocou naquele momento estava carregado de memórias compartilhadas, de um passado que parecia ter sido esquecido na ascensão social e nos compromissos empresariais. Então, disse Josafá voltando-se para Maiara, se meu filho escolheu você com o mesmo coração que eu escolhi Marinalva há 40 anos, quem somos nós para questionar? Maiara sentiu lágrimas quentes escorrerem por suas faces. Jamais esperara por este momento de aceitação, de validação tão completa. E quanto a você, continuou Josafá,
dirigindo-se a Lavínia. Agradeço por ter vindo hoje, por ter sido honesta. Mostra um caráter que não conhecíamos. Não vim por altruísmo, respondeu Lavínia com franqueza. Vim porque percebi que estava me tornando como meu pai, manipuladora, obcecada por controle, e porque... Ela hesitou, olhando brevemente para Cauã. E porque, no fundo, também quero a chance de um amor verdadeiro algum dia. O silêncio que se seguiu foi diferente do anterior. Não mais carregado de tensão, mas de uma aceitação mútua, de um entendimento tácito de que algo fundamental havia mudado naquela sala, naquela família. O que acontece agora? Perguntou finalmente Marinalva, sua voz revelando uma vulnerabilidade raramente demonstrada. Agora, respondeu Cauã apertando gentilmente a mão de Maiara, construímos algo novo, todos nós, juntos. 6 meses depois, a antiga mansão dos Medeiros de Albuquerque havia se transformado. O que antes era um símbolo de status e segregação social, agora era a sede da pousada Novo Horizonte, um empreendimento que combinava hotelaria de luxo com programas sociais para jovens da periferia de Natal. A ideia havia nascido durante a recuperação de Josafá após a cirurgia cardíaca bem-sucedida. Enquanto convalescência, o patriarca reconciliou-se não apenas com o filho e a nora, mas também com suas próprias origens humildes, que havia tentado esquecer na ascensão social. Por que não transformamos a mansão? Sugeriu certo dia, surpreendendo a todos. É grande demais para nós agora e simboliza um passado que estamos deixando para trás. A sugestão encontrou entusiasmo imediato em Cauã e Maiara, que já buscavam formas de expandir os negócios da família em direções mais alinhadas com seus valores pessoais. Com a experiência administrativa de Cauã e a formação recém-concluída de Maiara em pedagogia, o projeto rapidamente tomou forma. A pousada ocupava o andar superior e as áreas externas da mansão, oferecendo hospitalidade de alto padrão que rapidamente ganhou fama na região. O andar térreo abrigava um centro educacional, onde jovens de comunidades carentes recebiam formação profissional em hotelaria, gastronomia e turismo. Numa manhã ensolarada de dezembro, Maiara observava da varanda principal o movimento no jardim, onde Juvenal Cavalcante, recuperado e revigorado, ensinava técnicas de pesca artesanal a um grupo atento de adolescentes. Seu pai finalmente encontrara um propósito além da aposentadoria forçada, e a alegria em seus olhos era a recompensa mais doce que Maiara poderia imaginar. Pensando em quê? A voz de Cauã interrompeu suas reflexões enquanto ele se aproximava, trazendo 2 xícaras de café. Em como a vida dá voltas, respondeu ela, aceitando a bebida com um sorriso. Há 1 ano, eu era apenas a empregada desta casa, e agora é a alma deste lugar, completou ele, beijando-a suavemente. A força que mantém todos nós unidos. Do outro lado do jardim, Marinalva supervisionava os preparativos para o evento beneficente que aconteceria à noite. Usando seu talento para a organização e seus contatos sociais para uma nova causa, ela havia se transformado tanto quanto a mansão que um dia fora seu símbolo de status. Ainda elegante, ainda exigente, mas agora movida por propósitos mais profundos que meras aparências. Josafá, sentado sob a sombra de uma mangueira centenária, discutia animadamente com um grupo de empresários locais sobre o projeto de expansão da pousada para outras cidades do Nordeste. Sua saúde melhorara consideravelmente após a cirurgia, mas o susto fora suficiente para recalibrar suas prioridades. Os negócios continuavam importantes, mas agora vinham acompanhados de um senso de propósito social que havia faltado antes. Está quase na hora, lembrou Cauã consultando o relógio. Maiara assentiu, sentindo uma leve agitação no estômago. O evento daquela noite não seria apenas beneficente, seria também a celebração de seu casamento oficial com Cauã. Uma cerimônia simples, íntima, reunindo as 2 famílias que um dia pareceram tão distantes e agora se entrelaçavam em um novo começo. Está nervosa? Perguntou ele, percebendo sua inquietação. Um pouco, admitiu Maiara. Ainda parece um sonho às vezes, como se pudesse acordar a qualquer momento e me encontrar de volta na pequena casa nas rocas,
esperando por um amor que achei que nunca retornaria. Cauã segurou seu rosto entre as mãos com infinita ternura. Não é sonho, Maiara. Estamos aqui agora construindo algo real. Algo que talvez tenha levado 14 anos para começar, mas que durará por toda a vida. O beijo que selou aquela promessa carregava o sabor de todas as provações que haviam enfrentado, de todos os obstáculos superados. Um beijo que falava não apenas de paixão, mas de parceria, de respeito mútuo, de um amor que transcendia barreiras sociais e expectativas alheias. Quando se separaram, Maiara notou uma figura familiar se aproximando pelo caminho de pedras do jardim. Lavínia Monteiro Uchoa, elegante como sempre, mas com uma serenidade no olhar que não possuía antes. Achei que talvez não viesse, comentou Cauã, genuinamente surpreso com a presença da ex-noiva. Prometi que estaria aqui, não foi? Respondeu ela com um sorriso leve. Além disso, não poderia perder a oportunidade de ver este lugar transformado. Quem diria que a mansão que um dia invejei tanto se tornaria um centro de inclusão social? Nos últimos meses, Lavínia surpreendera a todos ao romper profissionalmente com o pai e iniciar seu próprio escritório de arquitetura, especializado em revitalização urbana de áreas marginalizadas. A transformação da antiga rival em uma aliada inesperada era apenas mais um dos muitos milagres pequenos que Maiara testemunhara desde o dia em que encontrara aquele porta-retratos escondido na gaveta de Cauã. Enquanto os três caminhavam juntos em direção à casa, Maiara sentiu uma certeza profunda se instalar em seu coração. O amor verdadeiro não era apenas uma força capaz de unir dois corações, mas de transformar famílias inteiras, de derrubar muros de preconceito, de construir pontes onde antes existiam abismos sociais. 14 anos de espera, 14 anos guardando seu coração para um homem que pensou jamais rever. E agora, aqui estavam, prestes a celebrar não apenas sua união oficial, mas o nascimento de uma nova forma de viver, de trabalhar, de amar. A empregada humilhada que havia se tornado dona não apenas de uma mansão, mas de um propósito maior. O herdeiro privilegiado que encontrara coragem para seguir seu coração e, no processo, descobrira uma vocação mais significativa que simplesmente administrar a fortuna familiar. Juntos haviam transformado um escândalo social em uma história de redenção. Uma história que, como a própria vida, não terminava com um felizes para sempre, mas com a promessa de muitos novos capítulos, muitos novos desafios, muitas novas alegrias a serem descobertas e compartilhadas. E talvez essa fosse a maior lição que Maiara aprendera em sua jornada, que o amor verdadeiro não era um ponto de chegada, mas um ponto de partida para uma vida de autenticidade, coragem e propósito. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Maiara e Cauã tenha tocado seus corações. Para continuar esta viagem emocionante de amor e superação, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes. Encontrem-na aqui, clicando à esquerda. Se esta narrativa despertou emoções em vocês, não esqueçam de se inscrever em nosso canal, deixar o like no vídeo e compartilhar seus pensamentos nos comentários. Todos os dias trazemos novas histórias que exploram as complexidades da vida e a beleza do amor verdadeiro. Mal podemos esperar para ler seus comentários e saber o que sentiram ao acompanhar esta jornada.